Bom dia, Urbana. Vocês estão animados? Bom dia, Urbana. Bom dia. Agora sim. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Que bom, mais um domingo. Meu nome é Jefferson Alcântara. Eu faço parte da liderança aqui da igreja. E é com o coração transbordando de alegria que eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui conosco essa manhã. Você que já anda conosco, você que nos visita a primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. É um prazer ter você aqui, recebê-lo nesse primeiro culto de 2025. E que bom, eu estava morrendo de saudade de vocês, já não estava aguentando mais ficar longe do povo de Deus, do povo da aliança, do povo que se reúne para glorificar a Deus. E como você sabe, nós, quando nos reunimos em volta da palavra de Deus. E todos os domingos nós falamos da palavra de Deus por meio de séries. E esse ano nós estamos começando uma série, nesse início de ano, chamada Coragem. Quando Deus é tudo aquilo que precisamos. Não é uma série que vai olhar para a nossa coragem. Não é uma série antropocêntrica que vai te dar os 7 passos para você descobrir como o seu 2025 será um ano melhor. Mas será uma série que te desafiará a olhar para todos os desafios que você, sem dúvida alguma, terá ou já está tendo para o ano de 2025, mas olhar para ele sob a perspectiva de que é em Deus que você terá sucesso em todas as suas empreitadas. Agora, para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Nós olharemos para essa série em 6 episódios. Nós olharemos para a história de alguns personagens da palavra de Deus que passaram por situações difíceis. Hoje nós vamos olhar para Josué e nós vamos olhar para começos difíceis. Em Josué, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9, e nós vamos olhar para começos difíceis. Eu vou ler, você me acompanhe no texto. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, que bom estarmos aqui hoje. Como é bom estarmos reunidos em comunidade, o teu povo, a tua igreja. Obrigado por isso, Senhor. Fala conosco esta manhã. Fala conosco por meio da tua palavra, inspirada, autoritativa. Fala conosco a fim de desafiar os nossos afetos corrompidos, a vivermos uma vida para a glória do teu nome, nesse ano que se inicia, com tantos desafios, com tantas dúvidas, medos, com tantos projetos, com tantas coisas que talvez nem sabemos por onde começar. Nos ajuda a vivermos orientados por tua palavra, a fim de que em tudo, Senhor, o Senhor seja glorificado. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu paralisado diante de algumas situações da vida? Alguns desafios grandes, ou às vezes incompreensíveis? Lá em casa a gente está enfrentando alguns desafios. Vou te explicar alguns deles. Clarinha esses dias chegou para mim e disse assim, né, Clarinha? Clarinha chegou em mim e disse assim: papai, eu já sou uma mocinha e agora eu não vou mais tomar tetê. Mas se de vez em quando eu pedir um tetezinho, então aí o senhor me dá, né, Clarinha? De vez em quando, um baita desafio esse negócio de ter que largar o tetê, não é, Clara? É muito difícil. Porque, afinal de contas, esse tetezinho aquece o nosso estômago, tem aquela sensaçãozinha de conforto. As crianças, sem dúvida alguma, lidam com desafios difíceis para lidar com esse desapego do tetê. Mas não é só a Clara que está com os desafios difíceis. Esses dias ela observou uma coisa que está deixando o meu coração um pouco preocupado. Ela falou: papai, tem uns fiozinhos brancos nascendo na sua barba aqui, né? Eu falei: onde que você está vendo isso? Não, imagina, não, tem nada branco aqui na minha barba. Eu fui lá no espelho, cheguei no barbeiro ontem e falei assim: por que na barba os fios brancos começam a nascer aqui, né? Não nasce em outro lugar, é bem na frente, para mostrar para todo mundo. Desafios, a idade está chegando e os fios brancos começam a aparecer na nossa vida. Eles não estão nascendo no cabelo porque não tem, mas nasce na barba. Mas talvez os seus desafios não sejam o tetê, não seja a chupeta das crianças, o desfraude, não seja os cabelos brancos. Talvez o seu desafio seja as dívidas que você vem arrastando desde 2024. E você não sabe como agora, nesse ano, você vai conseguir organizar sua vida financeira para um novo ano e você já não sabe mais o que fazer. Talvez seja lidar com o relacionamento com os seus filhos, ou você com os seus pais, você filho com os seus pais. Você já não sabe mais como dialogar com eles. Esse distanciamento geracional tem criado vazios entre essa relação que vocês já não sabem mais como lidar. Mas vocês precisam lidar com isso, afinal de contas, vocês moram na mesma casa, vocês comem na mesma mesa, vocês são pais e filhos. Mas como que a gente lida com esses começos difíceis que a gente precisa lidar com essas coisas? Talvez seja um casamento difícil. E talvez esse ano vocês estão considerando tomar decisões difíceis. Decisões que vocês não gostariam de tomar porque já estão tomados por cansaço emocional.
E vocês já tentaram tudo, já fizeram todas as coisas, já buscaram ajuda com as suas lideranças, já buscaram com amigos, mas esses desafios da vida ordinária são tão castigantes, colocaram tão à prova vocês que vocês já não sabem mais o que fazer. Em um mundo cheio de incertezas, como que a gente lida com começos difíceis? Nesses começos de ano, é bem verdade que a gente tem o hábito de começá-los com esperança no coração. No ano passado, foi essa série que nós conversamos. Nós conversamos sobre esperança em inícios de ano. A gente começa o ano dizendo que nós vamos fazer a academia, não é? Aliás, eu me inscrevi, viu, Raira? Fiz lá, glória a Deus. Me inscrevi. A gente vai fazer o exercício físico que precisa. Eu levei meus filhos no Ibirapuera, fiquei 2 horinhas com ele, descobri que não tem jeito, preciso de academia. A gente descobre que a gente precisa acalmar nos nossos afetos com relação ao nosso apetite, a gente precisa emagrecer no ano seguinte, a gente precisa buscar sair daquele emprego tóxico que a gente está, a gente precisa se inscrever numa faculdade, a gente precisa de novos começos. Mas como que a gente lida com esses novos começos? Como que a gente lida com as incertezas do que estamos vivendo, difícil? Mas também com aquelas incertezas do que precisamos fazer, mas não sabemos como fazer. A Bíblia nos ensina que o meio pelo qual eu e você vamos lidar com as situações difíceis ou novas da vida, em começos da nossa vida, é compreendendo que não é sobre nós. Não é sobre o nosso esforço, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre a nossa condição, não é sobre a nossa capacidade de fazer, mas é sobre um Deus que está conosco em toda e qualquer situação. E é por isso que o subtítulo dessa série, embora nós iremos falar sobre coragem, sobre lidar com as circunstâncias, sejam elas as difíceis que estamos arrastando, ou aquelas que precisamos fazer em inícios, é sob a perspectiva de que Deus é tudo aquilo que precisamos, seja aquilo que você tiver que enfrentar esse ano. Agora, olhando para esse livro que nós lemos, para esse texto que nós lemos, eu quero chamar sua atenção para alguns pontos interessantes da vida desse homem chamado Josué. Por isso eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, porque esse homem, assim como eu e como você, num início de ano estava enfrentando começos difíceis. Quando a gente olha para o início desse texto, a gente, logo no versículo 1 e no versículo 2, a gente percebe que ele estava enfrentando uma crise real na sua vida. Uma crise estava instaurada. E quando a gente olha para esses o início desses 2 versículos, a gente precisa saber uma primeira verdade para qualquer início de ano, irmãos. E é assim que a gente vai começar esse ano. Compreendendo que começos podem ser difíceis. E por isso eu e você precisamos desromantizar a realidade da vida. É isso mesmo. Eu vou começar com essa dura verdade para você, esse sermão e esse início de ano. Começos podem ser difíceis. Então você precisa hoje começar esse ano e esse culto, entendendo que por começos serem difíceis, você precisa começar desromantizando a realidade da vida. A vida não é um show, a vida não é um filme de Hollywood, não é um filme de princesas e príncipes da Disney. Então, quanto antes você entender isso, vai ficar mais fácil a sua caminhada. Olha que interessante, vamos olhar para essa crise desse homem. Logo no versículo de número 1, a gente vai ter informações sobre essas dificuldades desses começos difíceis. Olha para o texto comigo.
O texto começa dizendo uma notícia dura para o leitor desse livro. Olha como começa. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor. E o texto continua lá no versículo 2, trazendo a mesma informação. Olha o início do versículo de número 2. Meu servo Moisés está morto. Se você voltar um pouquinho, o capítulo anterior, no livro anterior que você tem aí do lado desse livro, Josué, o livro de Deuteronômio, você vai ter a situação que está acontecendo. No capítulo anterior, está falando no livro de Deuteronômio, capítulo 34, a respeito da morte de Moisés. Ora, o que está acontecendo aqui, Jefferson? O desafio da sucessão de um novo líder. Moisés não era nada mais, nada menos do que o principal homem do momento, o principal líder da história. Esse homem não era nada mais, nada menos do que aquele que libertou a nação de Israel de mais de 400 anos de escravidão do povo egípcio. Esse homem, ele enfrentou a maior nação da sua época, capacitado por Deus para libertar o povo de Israel. Enfrentou o faraó, chegou diante dele e disse: pelo nome do Senhor Deus, você deve libertar o seu povo, porque esse povo não é seu, esse povo pertence a Deus e esse povo precisa ser liberto. Faraó, ele não, no seu coração endurecido, não quis libertar o povo, e por causa disso sofreu as consequências das pragas do Egito. Você conhece a história, o mar se abriu, o povo de Israel passou, o mar se fecha, o povo do Egito é engolido pelo mar, o povo de Israel é liberto da opressão e da escravidão do povo egípcio. Eles peregrinam por anos no deserto. Esse líder político que liberta o povo de Israel agora se torna não só um líder político, ele se torna também o pastor dessa nação. Por anos ele começa a pastorear esse povo, ouvir suas histórias, ouvir suas dificuldades. O povo tinha fome, Moisés era o homem que orava a Deus, Deus mandava o alimento. O povo tinha sede, Moisés era o homem que orava e Deus mandava água no meio do deserto. Era o homem que guiava o povo de acordo com o propósito de Deus. Só que agora, a história de Moisés está acabando. E se você voltar um pouquinho mais, no capítulo de número 31 de Deuteronômios, você vai ver que Moisés está comunicando para o povo que ele não iria prosseguir, mas quem daria continuidade a esse projeto de guiar o povo e levar o povo até a terra prometida, não seria ele, mas seria Josué. Olha o capítulo 31, versículo de número 7, o que está escrito aqui. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, para que todo Israel visse, para que todo o povo confirmasse que agora não era mais Moisés, mas seria Josué. Olha o que Moisés disse. Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhe daria. E é você que vai repartir entre eles essa herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Agora, Josué, é com você. Moisés não irá dar continuidade. Agora é com você. Agora,
Você já parou para pensar sobre o desafio de suceder um homem como Moisés? Um homem que guiou o povo por mais de 40 anos. Um homem da estirpe de Moisés. Esse jovem obreiro está com as pernas tremendo, porque vamos combinar que o povo de Israel não era um povo fácil. E Moisés não era qualquer homem. Então nós precisamos ter a compreensão, meus irmãos, que esse Josué está diante de um grande desafio no começo da sua trajetória. Um desafio de sucessão. Um desafio que o coloca em xeque para substituir um grande líder, um grande pastor. E Deus está o chamando para uma grande obra que ele precisa se posicionar. Ele não pode se acovardar. E por isso Deus usa Moisés para falar lá no capítulo 31. Josué, você precisa ser forte e corajoso. Você não pode ter medo. Você vai me substituir. Mas você não pode se acovardar com a pressão do começo dessas coisas. Você precisa ter coragem e não pode ceder à pressão. Você precisa se posicionar. E agora, no capítulo de número 1 de Josué, não é mais Moisés quem fala, é o próprio Deus que se dirige a Josué para o convocar para uma missão. Dá uma olhadinha na continuidade do versículo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, o auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, ele morreu. Agora, pois, você, Josué, você e todo este povo, preparem-se. Ou seja, agora é o próprio Deus que está olhando para Josué, está dizendo para ele: Josué, agora terminou a história de Moisés e o negócio é contigo, é com você. Eu estou chamando você, Josué, para um começo que é desafiador, é uma pressão, eu sei, seus joelhos estão tremendo, mas Josué, você não pode ficar temeroso diante dos desafios que surgirem. Agora, pois, Josué, prepare-se. Você irá guiar este povo até a terra que eu prometi para eles. Sabe o que isso significa para mim e para você? Nesse começo de ano, meu irmão, sem dúvida alguma surgirão pressões diante de nós, que exigirão que eu e você se posicione. Situações em que Deus olhará para mim e para você e dirá para mim e para você que é comigo e com você e não é com outro. A situação com o seu casamento não é com aquele conselheiro que você está conversando que vai se resolver. As coisas vão se resolver no seu casamento quando você entender que é com você o principal responsável pelas coisas estarem indo mal. É você que precisa se posicionar. É você que precisa tomar uma atitude hoje e começar a olhar para os seus filhos ou olhar para os seus pais e debruçar-se diante dessa realidade difícil e estender a destra da graça, da misericórdia, do perdão e começar a posicionar-se como aquele que Deus está chamando. Agora é com você. Prepare-se para aquilo que eu estou te chamando para ser feito. Pressões existem, mas diante do desafio dessas pressões que nós estamos vivendo e viveremos, Deus estava contando com Josué para guiar este povo até a terra prometida. Moisés morreu, coisas difíceis acontecem, é triste, nós vamos chorar por Moisés, mas Deus continua no controle da história.
Quem prometeu a terra prometida para o povo não foi Moisés, foi Deus. E por isso Ele vai usar tudo aquilo que for necessário a fim de que seus planos se cumpram. Por isso, agora é com você, Josué, porque fui eu que prometi ao meu povo que entregarei a eles a terra. Olha a continuidade do versículo. Agora, pois, você, Josué, e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Agora, existe aqui um segundo desafio. Porque não é só tomar posição, que às vezes vamos precisar. É o desafio de atravessar Jordões. Porque eu não sei se você percebeu que entre o deserto estéril que Israel estava e a terra prometida, aquilo que Deus havia prometido a Israel, havia um rio Jordão no meio. Israel estava num deserto. Deus prometeu a terra prometida. O lugar da obediência não é o deserto, Israel. O lugar da obediência é atravessar o Jordão para o lugar que eu prometi para vocês. Entre o deserto estéril e o lugar que eu prometi a vocês abençoá-los, existe um Jordão. Agora, se a gente estuda um pouquinho a geografia daquele lugar, e a gente vai olhar para o Jordão, irmãos, a gente percebe o porquê o Jordão era um grande desafio também na vida daquele povo e de Josué. O desafio de atravessar o Jordão não era fácil. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Suas águas, as águas desse rio, eles desciam em um longo desfiladeiro abismal. Era assustador, é assustador. Sua depressão mais estreita, ela tem 30 metros ou mais de profundidade. O Rio Jordão, na sua depressão mais estreita, tem 30 metros ou mais de profundidade. E isso tudo forma o leito do rio. E ele é composto de montanhas, na região onde eles estavam, montanhas por todos os lados, que formam despenhadeiros, formam precipícios e tudo mais. Ou seja, quando Israel está naquele lugar onde ele está, e Deus fala para Israel, o lugar que vocês estão não é para continuar. Viver da forma como vocês estão vivendo não é o que vocês devem viver. Vocês precisam atravessar o Jordão para chegar ao lugar onde eu prometi a vocês, a terra que mana leite e mel. Para isso, esse desafio é atravessar o Jordão. O deserto estéril não é o lugar, mas como eu posso atravessar o Jordão, Jefferson? Como nós vamos atravessar o Jordão? E outra coisa, era um momento da história, se você for um pouquinho mais para frente, no capítulo de número 3 de Josué, você vai observar como foi a travessia do Jordão, e você vai perceber lá que era uma época do ano que o rio estava transbordando. Sabe essas épocas que o rio fica muito cheio? As águas do rio Jordão estavam transbordando, o rio estava muito cheio. Como a gente pode atravessar? Qual é o momento de atravessar? Quando nós vamos fazer isso? É muito difícil, é humanamente impossível eu lidar com essa situação na minha vida. É melhor eu ficar aqui onde eu estou, nesse deserto estéril, nessa situação que eu estou já acostumado. O casamento não está bom, é verdade, a gente briga todo dia. Mas melhor do que atravessar um Jordão difícil, de ter que enfrentar essa situação, é ficar aqui, está gostosinho, a gente está acostumado com isso, a gente briga, se cutuca, mas a gente está lidando com isso.
melhor do que lidar com Jordões é permanecer aqui, porque até lá eu espero as águas do Jordão abaixar. Não. Sabe qual é o momento de atravessar o Jordão, Israel? Quando meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este Israel, preparem-se para atravessar o Jordão. A hora é agora. Não é amanhã. Não é depois de amanhã. Não é o momento que você espera que seja o ideal. O momento para que você atravesse o Jordão é o momento que Deus estabeleceu para a sua vida. Qual é o começo para as coisas mudarem? Agora! Porque o lugar estéril em que você está no deserto não é o lugar que Deus quer que você permaneça. Humanamente é impossível, Jefferson. Como eu posso me preparar para isso? A beleza daqueles que confiam em Deus, meus irmãos, é que eles não precisam de todas as respostas. Eu não sei se você percebeu, mas que quando Deus fala para o povo preparar-se para atravessar o Jordão, Deus não diz como isso ia acontecer. Deus não dá para eles a receita do bolo de como as coisas elas iam ser realizadas. Até esse momento, Deus fala assim: agora você vai atravessar o Jordão e vai sair dessa posição estéril que vocês estão, desse cristianismo morno que você está vivendo na sua vida, que é um cristianismo de faz de conta. Agora, e o que eu devo fazer, Senhor? Prepare-se para atravessar o Jordão. Esse é o começo. E Deus não dá mais nenhuma informação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqueles que confiam em Deus não precisam de todas as respostas sobre como as coisas vão acontecer na sua vida. Aqueles que confiam em Deus, eles só precisam de uma coisa: de uma confiança inabalável em Deus. Porque se foi Ele que nos trouxe até aqui, e se foi Ele que prometeu nos dar a terra prometida, não importa quão difícil seja o Jordão, não importa quão intransponível seja o Jordão, se Ele mandou, Ele vai nos sustentar seguros até onde Ele quer nos guiar, até onde Ele quer nos levar. É por isso que o povo de Israel obedece. E é por isso que eu e você obedecemos. Não pelo que vemos, não por aquilo que apalpamos, não por aquilo que tocamos, mas nós somos movidos por fé e não por vista. Fé em quê? Fé no quê? Olha o capítulo 31 e o versículo número 3 do livro de Deuteronômios. Onde está depositada a minha fé quando eu não tenho todas as respostas para aquilo que Deus está me chamando para fazer? Olha o que o versículo 3 nos diz. O Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, Ele atravessará pessoalmente à frente de vocês. Olha o versículo de número 2. Eu estou com 120 anos de idade, Moisés falando, e já não sou mais capaz de liderá-los. Não sou mais capaz de fazer isso. Mas quem lidera o povo não é Moisés. Quem lidera o povo não é Josué. O Senhor me disse: você não vai atravessar o Jordão. Quem vai fazer isso? O Senhor, seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Sabe por que eu e você não precisamos de meios, não precisamos de todas as respostas, não precisamos de estratégias de como iremos fazer, porque quem vai à nossa frente em começos difíceis é Deus. E é por isso que eu e você não precisamos temer desafios, pressões intransponíveis, porque é Deus que está conosco. Agora tem um terceiro desafio aqui, irmãos. Entrar na terra.
Olha a continuidade do versículo de número 2. Preparem-se para atravessar o Jordão, e vocês entrarão na terra que eu estou para dar a vocês. Na terra, essa terra prometida, é aquela que já havia sido prometida aos patriarcas. Essa terra é a terra que Deus prometeu a Moisés, que levaria ao povo, a terra que mana leite e mel. Essa terra é a terra que Deus havia prometido e entregaria ao seu povo. Só que nessa terra, meus irmãos, haviam nações outras, inimigas do povo de Israel. E o que significa isso, Jefferson? Significa que quando o povo chegasse lá, havia hostilidade, povos inimigos, batalhas precisariam ser travadas, guerras aconteceriam. E o que isso significa para mim, Jefferson? Significa que Deus não nos chamou para sermos covardes diante de situações da vida. Às vezes a gente tem a impressão de que quando Deus vai nos dar algo, uma bênção, quando nós estamos esperando as bênçãos de Deus para nós, a gente tem a impressão de que tudo é fácil, de que um anjo vai descer, vai entregar as coisas para nós, fáceis, bonitas, lindas, e que as coisas vão acontecer. Nós precisamos ter a ideia de que o nosso casamento não vai melhorar, meu irmão, se você não se posicionar e começar a mudar o pecador que você é. A relação que você tem com o seu cristianismo não vai mudar se você, nesse momento, agora, não desejar ser um cristão melhor no seu testemunho de fé. As coisas mudam na nossa vida se a gente decidir travar as guerras que a gente precisa travar para conquistar as coisas que a gente precisa conquistar na nossa vida. E aqui não estou falando da prosperidade, eu não estou falando da chave da casa, eu não estou falando da casa, do carro, da conta gorda, eu estou falando de Cristo ser glorificado na sua vida por meio de quem você é, do seu casamento, dar testemunho para os seus vizinhos, para que eles não ouçam os gritos que vocês estão dentro de casa dando, para que os seus filhos deem testemunho de quem Cristo é. Sabe por quê, irmãos? Conquistar a terra, Israel conquistar a terra tinha um objetivo, sabe qual era? Para que as outras nações conhecessem quem era o Deus de Israel. Esse era o objetivo, para que os outros povos, ao olharem para a nação de Israel, pudessem ver quem é o Deus de Israel. Só que entrar na terra não é fácil. Não é chegar e fazer o uso capião, sabe? Não é chegar e fazer a divisão das terras. Vai ter guerra, vai ter briga, vai ser difícil, vai ser hostil. Então eu preciso entender, meus irmãos, que começos vão ser difíceis e eu não posso romantizar a realidade da vida. Vai ter pressão e Deus me chamou para me posicionar. Vai ter Jordões para atravessar e Deus me chamou para atravessá-los agora e não para continuar na esterilidade da vida. E vai ter guerras que eu vou precisar travar para vencer, porque em todas estas coisas Deus será glorificado e o mundo conhecerá a Deus por meio do testemunho da minha vida. Qual posição eu e você precisamos tomar nesse início de ano? Qual é a posição que você precisa tomar? Talvez seja lá no teu trabalho, parar com aquelas rodinhas de conversas que não dão testemunho do Evangelho de Jesus com aqueles grupos que você anda, não é verdade? Quais posições você precisa tomar hoje na sua casa com relação à sua vida financeira? A nossa fatura do cartão de crédito diz onde estão as nossas prioridades, não é verdade, meus irmãos? Qual posição você precisa tomar com relação ao seu tempo de vida cristã, das suas devocionais? Quando nós chegarmos naquele grande dia diante de Deus, a gente vai perceber que não teremos desculpa para dar
sobre a nossa falta de tempo de comunhão com Deus, porque nossas redes sociais vão revelar que a gente sempre teve tempo, não é verdade, meus irmãos? Que posição você deve tomar nesse início de ano? Quais Jordões você vai ter que começar a atravessar? Talvez você vai ter que excluir o Instagram e o Facebook do seu celular. Talvez você vai ter que reconhecer que você não sabe lidar com isso, porque os seus olhos olham para concupiscências carnais. Talvez você vai ter que tirar o computador do lugar do escritório fechado, onde só você vê, e vai ter que colocar ele no meio da sala para começar a usar, onde todos vejam, porque você não é bom. Mas quais Jordões você precisa atravessar hoje? Quais guerras você precisa atravessar e lutar hoje? Você pode fazer isso, porque é agora. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão e para enfrentar essa guerra que virá, porque eu entregarei a terra para vocês, e eu serei glorificado na vida de vocês. E se eu temer, Jefferson? E se eu não tiver coragem para isso? É muito bonito nesse texto, irmão, que o Senhor Deus faz uma enxurrada de coragem no coração de Josué e desse povo. Ele transborda. E essa coragem para esse primeiro ponto aqui que eu estou colocando para vocês, está lá no versículo de número 6. Dá uma olhadinha no versículo de número 6. Se você temer, Josué, se você tiver medo, meu irmão, olha a promessa que Deus está dizendo para você. Seja forte, seja corajoso. Deixa eu te dizer uma coisa, responsabilidade humana e soberania de Deus andam de mãos dadas. Deus vai fazer o que Ele tiver que fazer na sua vida, mas a sua parte, a sua responsabilidade anda de mão dada nesse projeto. Deus está contando com você, meu irmão. Sim, Deus está contando com você, então seja forte. Não seja cabisbaixo, não seja alguém que olha para o chão. Levanta a tua cabeça, porque você é filho do Deus Altíssimo. Seja forte, seja corajoso, porque é você que conduzirá este povo para herdar a terra prometida, para herdar sob juramento aquilo que eu prometi aos seus antepassados. Seja forte e corajoso. Se você temer, Josué, você vai agir de que forma? Eu não sei se você percebeu nesse versículo uma coisa maravilhosa. Olha de novo para esse versículo. Seja forte e corajoso. Responsabilidade humana. Agora continua olhando para ele. Você conduzirá o povo para herdar a terra. Ótimo. Estamos falando de Josué agindo. Agora olha de novo para o texto. A terra que quem prometeu sobre juramento dar? Ele. Você vai agir debaixo da soberania de Deus. Você é forte e corajoso debaixo da mão protetora de Deus. Você é forte e corajoso debaixo do Deus soberano que já estabeleceu por seus decretos tudo aquilo que Ele vai fazer. Não é porque você é bom, não é porque você é capaz, porque você tem diploma na parede, porque você tem um cartão black, não! É porque Ele prometeu sob juramento dar a terra ao seu povo. É por isso que você será forte. É por isso que você deve ser corajoso. Porque a sua força e a sua coragem está firmada num Deus que prometeu. E Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Não debaixo dos seus méritos. Agora tem uma segunda verdade aqui que eu quero que você olhe para ela. A gente não só precisa desromantizar, sabendo que começos serão difíceis, como a gente também precisa
Saber que as vitórias na vida, então, não vêm da nossa força. À luz disso, forte e corajoso, porque é debaixo da soberania de Deus, segunda verdade. Nós precisamos saber que as vitórias na vida vêm de Deus e não da nossa capacidade. Olha o versículo 3, como isso fica mais claro para você. No versículo 3, quando Deus fala para eles se prepararem para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, olha o que Deus diz: como prometi. Quem prometeu não foi Moisés, foi Deus. Como eu prometi a Moisés para dar, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Saber que venceremos toda e qualquer situação, não porque somos bons, mas porque vem do Senhor das luzes a graça que precisamos para vencer, é o que nos torna destemidos. É por isso que a gente abre o peito e tem coragem de acordar de manhã, levantar e fazer o que tiver que ser feito. É por isso que hoje você vai chegar e ter coragem de confessar o seu pecado se for necessário, pedir perdão para sua esposa por esse marido mais ou menos que você está sendo, ou para o seu marido por essa esposa mais ou menos que você vem sendo. Pedir perdão para o seu filho, para os seus pais. Sair dessa roda de escarnecedores, desse grupo de WhatsApp que só tem figurinha que não proclama o amor de Deus, mas só dá mau testemunho. Sabe por que você terá coragem para isso? Porque não depende de você. Porque Deus é tudo aquilo que você precisa. Porque como eu prometi a Moisés, todo o lugar será de vocês, porque eu prometi isso. Fui eu que prometi, sou eu que cumpro as minhas promessas. 3 coisas precisam ficar claras aqui para vocês nesse versículo. Quem prometeu foi o Senhor a Moisés. E isso significa que, como Números diz, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, meu irmão, se Deus nos escolheu, se Deus nos chamou, é porque Ele, sem dúvida alguma, é fiel e se responsabilizará por nós até que Ele venha, até que Ele volte. Ele vai nos sustentar seguros por seu Espírito. Ele vai cuidar da sua igreja, Ele vai cuidar do seu povo, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar do seu casamento. Ele é leal porque Ele prometeu. E quem vai entregar? Eu darei a vocês. Não é seus méritos, não é seu esforço, não é sua patente, não é porque você é inteligente, porque você usa roupa de marca, não é porque você é bom. Quem dá tudo a você, o que você tem, é o Senhor das luzes, meu irmão. Graças a Deus por isso. É porque Ele é bom. É porque esse ano será maravilhoso. Talvez você disse, eu estou com boas impressões desse ano. Glória a Deus! Mas sabe por que será bom? Porque Ele dará a você. É Ele que fará. Todo lugar onde você pisar, sabe por quê? Será uma bênção. Porque todo lugar que você pisar, foi o Senhor que estabeleceu por seus decretos para você. Porque Ele entregou a você, porque Ele fez por você. Não é Moisés, não é Josué, não é o esforço do povo que atravessou o Jordão. Ah, mas eu atravessei o Jordão, eu mereço. Eu mereço, eu fiz por merecer, eu preciso disso. Não, é porque eu irei adiante de vocês e farei. Eu atravessarei o Jordão, eu darei a vocês essa terra. Sou eu, Deus é tudo aquilo que precisamos. Precisamos de coragem para abrir mão do nosso orgulho hoje, irmãos. Precisamos de coragem para reconhecer que não somos bons, mas Deus é a verdadeira razão de tudo que somos e de tudo que temos, porque Ele é aquele que nos entregou. E para terminar,
Esse versículo ele é muito mal compreendido, então eu preciso abrir um parênteses aqui para você. Presta bem atenção nisso. Porque a teologia da prosperidade pega esse versículo e fala que você vai colocar a planta dos seus pés, e aonde você colocar a planta dos seus pés, abençoado será e será seu, e põe a mão e recebe. Vamos continuar o texto aqui. Eu preciso te fazer essa observação. Terceira e última verdade, você nunca mais vai ouvir isso em nome de Jesus e vai ouvir isso sem discernimento. Terceira verdade, precisamos saber que não há vitória real fora dos limites estabelecidos por Deus. A bênção de Deus, colocar a planta do pé e todo lugar será teu, só será uma bênção se você, Israel, viver dentro dos meus limites. É tudo dentro dos limites que Deus já estabeleceu. Não é tudo que eu quero, não é onde eu quiser ir, é tudo dentro dos limites de Deus. Olha o versículo 4 e 5. Olha que contraste interessante. Irmãos, fazia 3 finais de semana que eu não pregava, eu estou com vontade, então segura aí. Como prometia a Moisés, todo lugar, não é isso? Dá um pouquinho mais para mim de som aqui. Todo lugar onde você puser o pé, eu darei a você. Todo. E aí então, todo é tudo, né, Jefferson? Vamos lá. Versículo 4. Agora ele vai explicar o que é tudo. Olha só que interessante, olha o contraste. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano. Opa, tem limite aqui. Mas não era tudo, Jefferson? Peraí, não entendi. Mas se era tudo, eu achei que, sabe, aquele desenho Rei Leão, onde o sol bate, né? Eu estou muito infantil hoje, a criançada está aqui, gente. Então, onde como que é a frasezinha, vocês lembram? Onde o sol toca, Simba, né? Saiu o Rei Leão agora. Mas espera aí, seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Tem limite. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O mesmo Deus que disse que daria a Israel todo o lugar onde eles pisarem a planta dos pés, é o mesmo Deus que delimita a geografia da bênção, que delimita os limites da bênção para a ação de Josué. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: a bênção, Josué, é daqui até aqui, meu amigo, somente. Nenhum centímetro a mais, Josué. Você não pode ir lá para a Europa, você não pode ir para a China, você não pode ir para onde você quiser. E a gente canta, né? Onde eu colocar, abençoado será, e eu vou e tal. Não, meu irmão! Isso aconteceu no jardim. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor Deus olhou para Adão e Eva e disse assim: olha, vocês podem comer de todas as frutas, de tudo que está no jardim. De tudo, Senhor. Então ele vem e diz: menos dessas 2 árvores. Menos da árvore da vida e do conhecimento. Vocês podem comer, desfrutar de tudo que existe no jardim, menos dessas. Sabe o que significa isso, meu irmão? Vou te dar um exemplo prático. O trem que você pega todos os dias para trabalhar, ele é livre para correr para onde ele quiser, dentro dos limites do trilho. Tira o trem do trilho e ele não pode correr para lugar nenhum. Ele não pode ir para lugar algum. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que é importante você discernir onde você vai colocar o seu pé em 2025. Não é todo lugar que Deus te chamou para colocar o seu pé, porque você é filho do Deus Altíssimo, porque você é rei, então abençoado será. Não, meu irmão. Existem limites
Porque a coragem que vem de Deus para novos começos não é um convite para você fazer o que você quiser. Isso é presunção humana. Isso é arrogância, isso é orgulho. A liberdade para desfrutar tudo que Deus nos dá está dentro dos limites estabelecidos por Ele. Olha o versículo de número 5, o versículo de número 7 e número 8. Olha o que Deus diz sobre os limites. Versículo de número 7. Somente seja forte e corajoso. Muito corajoso. E essa muita coragem é para fazer o que, Jefferson? Essa muita coragem é necessária. Veja que tem aqui uma expressão de força. Lá no versículo de número 6 era só coragem. Mas agora ele fala assim: você precisa ser muito corajoso. E para quê? Você precisa ser muito corajoso para ter o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Sabe o que é isso? Viver dentro dos limites de Deus. Não é qualquer maneira. Não é de qualquer forma. Precisa ser muito corajoso para dizer não para esse convite que você recebeu para trair sua esposa. Precisa ser muito corajoso para dizer para sua família que você vai comprar cigarro e não vai voltar mais. Precisa ser muito corajoso para você não fazer isso. Muito corajoso para você pedir perdão, porque você reconhece que você é o principal problema, o principal pecador do seu casamento. Precisa ter muita coragem para reconhecer que o seu cristianismo é morno, porque você decidiu viver assim porque você quer. Mas há uma resposta de Deus para isso: coragem. Agora você tenha muita coragem para viver dentro dos limites, para fazer tudo aquilo que o meu servo Moisés, obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. E olha que interessante, não se desvie dela, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, e olha o final desse versículo: para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Quer ter sucesso na vida? Não é com o seu cargo, não é com o seu diploma, não é trabalhando 12 horas, não é tendo uma conta gorda. Quer ter sucesso na sua vida? Faça aquilo que a lei de Deus estabeleceu. Não se desvia da direita nem para a esquerda. Ande dentro dos limites que Deus estabeleceu. Então sim, tudo que você colocar a planta do seu pé, abençoado será. Anda dentro dos limites que Deus estabeleceu, porque então você prosperará os seus caminhos. Olha o versículo 5. Ninguém então conseguirá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Em um mundo sem limites, meu irmão, a verdadeira coragem que brota da cruz nos convida a dizer não para nós mesmos e viver uma vida dentro dos limites estabelecidos por Deus, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, para que vocês prosperem em tudo aquilo que fizerem, e em todos os lugares que pisarem os pés, então prosperará. Se você quer ter coragem para isso, eu quero convidar você a curvar sua cabeça para nós orar. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque eu não sou bom.
nem meus irmãos são. E às vezes a gente acha que é, Senhor. A gente vive uma vida, começos a partir das nossas impressões e presunções. A gente não faz avaliações inícios de ano achando que as coisas podem dar mal. Nos ajuda a ter uma realidade clara da vida, não romantizada. Considerarmos que coisas podem não ir bem, mas quando não irem bem, nós não nos frustraremos, porque nós sabemos que não depende de nós. O Senhor está conosco, e o Senhor é tudo aquilo que precisamos. Porque a vitória das nossas vidas não depende de nós, depende do Senhor. É o Senhor que prometeu, é o Senhor que fará, porque o Senhor é leal e o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vitória não tem a ver com o sucesso nessa vida, mas tem a ver em fazer teu nome ser glorificado. E para isso, Deus, nos ajuda a ter coragem, muita coragem, para vivermos dentro dos limites que o Senhor estabeleceu. Porque assim, onde pisarmos, abençoado será. Dentro dos limites, o Senhor nunca nos abandonará. Dentro dos limites, nós desfrutaremos da graça e do teu favor imerecido. Dá-nos coragem para isso hoje. É assim que oramos, em nome de Jesus.